Olá pessoal, aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online e vim hoje aqui falar com vocês um pouquinho a respeito de prematuridade. Infelizmente, o Brasil é um dos 10 países, com o maior número de nascimentos prematuros, ok? Então, infelizmente, o Brasil tá aí entre os 10 maiores entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros, o que não é nada da gente se orgulhar, né? Não é motivo nenhum de orgulho. A prematuridade ela está muito relacionada à baixa renda, à baixa escolaridade, à pobreza, tá? Não que crianças prematuras nasçam só em situações adversas, mas a gente tem um número maior de nascimentos prematuros, principalmente em países em desenvolvimento, tá? Países como a África, Brasil, entre outros, são países aí que infelizmente têm um número alto de nascimento prematuro. E o que é um nascimento prematuro, gente? Quando um bebezinho, ele nasce com menos de 37 semanas, tá? Então, um bebê que nasce com 36, 35, 34 são considerados prematuros. Tá? E nós temos aí bebês também que são muito prematuros, crianças que nascem aí praticamente com 22, 23, 24 semanas de gestação, tá? É uma prematuridade aí muito extrema. Quando a criança ela nasce de 37 ou mais, já não é mais considerado prematuro, mas sim já nascimento a termo, apesar da criança não ter completado as 40 semanas, de gestação. Entretanto, já não é mais considerado prematuro quando a criança nasce após 37 semanas gestacional, tá? E nós temos as crianças também que nascem muito, muito prematuras, tá? Por volta aí de 22, 23, 24 semanas. O problema, do nascimento prematuro, gente, é que o bebê, ele ainda está em processo de formação, O organismo dele ainda está em formação. Não sei se aqui todos sabem, mas nós, seres humanos, já nascemos prematuros. Aos 9 meses, nós nascemos prematuros, sim, apesar de nascer com 40 semanas, tá? Mas nós somos a única espécie animal que nasce sem nenhum tipo de prontidão, se deixar o bebezinho, ele não consegue sobreviver de forma nenhuma sozinho, ele vai precisar de alguém para ser a extensão do corpo dele, alguém para alimentá-lo, alguém para pegá-lo, locomovê-lo, sentir por ele o que ele está sentindo, perceber as emoções que ele expressa por meio, a comunicação que ele faz por meio das emoções, Então, o outro, que em geral acaba sendo muitos pais, a mãe, o pai da criança, que é esse outro, acaba atendendo as necessidades da criança, tá? Algumas teorias dizem que nós nascemos prematuramente, digamos assim, aos 9 meses, 40 semanas, por conta da caixa craniana que não passaria pelo canal vaginal da mulher, tá? Então, como a gente tem que continuar a se desenvolver aí, então a criança, ela nasce, Vou usar esse termo prematuramente, aos 40 semanas ou 9 meses, e termina-se de desenvolver aí nos próximos 3 meses, que é a esterogestação. Chamada de esterogestação, os 3 primeiros meses após o nascimento da criança, que nasce a termo, que nasce de 40 semanas ou que nasce aí de 9 meses. Ok? Então, vamos voltar a falar do prematuro, aquele que nasce com menos de 36 semanas, tá? Então, quando uma criança ela nasce muito prematura, gente, quando ela nasce antes de completar 30 semanas aí, muito prematura, infelizmente é uma criança que corre risco de vida, tá? É um bebê que pode ou não sobreviver, graças a Deus e a todas as nossas novas tecnologias, é possível hoje um bebê de 22 semanas sobreviver fora do útero de sua mãe, tá? Por conta de aparelhos, de toda a tecnologia que existem hoje. Entretanto, ainda assim é possível que essa criança não consiga
sobreviver por ter nascido muito prematura, tá? Então, a prematuridade extrema é uma das causas de mortalidade infantil, tá? Prematuridade extrema atinge números aí de crianças que morrem no seu primeiro mês de vida, tá? Então, infelizmente, é uma preocupação, sim. Mães e pais que têm filhos muito prematuros, eles passam por uma ansiedade muito extrema, muito forte, tá? É comum mães e pais de bebês muito prematuros, muitas vezes, nem chegarem a frequentar muito a UTI neonatal, ficar de olho nos seus bebês, até como uma forma de proteção da dor, né? O luto. Então, eles evitam ter contato com esse bebê. Algumas pessoas que trabalham no hospital podem até achar essa ação como cruel. Olha só, os pais não querem nem vir ver o bebê aqui no hospital e tal. Mas isso é comum, gente, como um mecanismo de defesa, né? Inclusive. Mas o bebê que sendo cuidado pelo hospital, sendo visitado por esses pais, cuidado, mesmo esses pais com altíssima ansiedade, porque gera uma ansiedade elevadíssima, afinal de contas o bebê dele pode morrer, né? Caso for uma prematuridade muito extrema. Dados de pesquisa também mostram a associação com depressão pós-parto, né? Então, mães de filhos muito prematuros, como elas ganham alta, mas o filho não, o bebê fica no hospital, essa ansiedade, esse luto que ela tem que fazer do bebê idealizado, porque todas as mulheres e homens têm um bebê idealizado, que é aquela criança, né, que vai nascer saudável, vai nascer com determinadas características físicas, determinadas características psicológicas, comportamentais, tá? E de repente algo acontece e esse bebê não é mais aquele bebê, né, dos sonhos, idealizado, não é aquela criança que vai nascer no tempo adequado. É uma criança, né, real, e que esses pais têm que se haver agora, lidar com o luto do bebê idealizado e começar a aceitar, a conviver e conhecer esse bebê real, que é um bebê que exige muito cuidado, tá certo? Então, um bebê que necessita de uma atenção especial, de cuidados especiais. Existem alguns hospitais espalhados aí pelo nosso Brasil, amigos da criança, que tem a chamada o método canguru, né? Em vez da criança, e isso não muito prematuras, crianças prematuras, né? Em vez delas ficarem lá na incubadora, elas ficam um bom tempo no colo da mãe, no colo do pai, contato pele a pele, tá? E muitas pesquisas hoje mostram a grande eficácia desse mãe, pai, canguru, porque a criança que fica em contato pele a pele por um máximo de tempo com a sua mãe, por exemplo, ou com o seu pai, essa criança ela tem grandes probabilidades de ganhar alta muito mais rapidamente, tá? Ganhar peso também muito mais rapidamente. Uma criança que geralmente nasce prematura, ela também nasce abaixo do peso. O que é nascer abaixo do peso? É nascer com menos de 2,5 kg. E muito baixo peso é aquela criança que nasce com menos de 2 quilos. Em geral, crianças que nasceram muito prematuras são crianças que também apresentam muito baixo peso, ok? Então, aumenta aí as consequências aí para o desenvolvimento dessa criança, tá? O desenvolvimento cerebral, cognitivo, pode ser afetado aí, de repente, com isso. Antigamente, hoje já não acontece isso com tanta frequência, até acontece em poucas regiões no país, mas antigamente era muito comum, por exemplo, que a criança que nascia prematura e ficava lá na incubadora,
e não protegiam os olhinhos desse bebê devido à luz muito forte que fica na incubadora para a criança, né? E podendo chegar na temperatura correta, porque a incubadora ela tem que ter mais ou menos a temperatura que a criança precisa para ir se desenvolvendo e etc. Mas acontecia muito da luz ser muito forte, ninguém protegeu o olhinho do bebê muito prematuro e muitos ficaram cegos, tá? Vocês devem por aí conhecer uma ou outra pessoa que tenha deficiência visual devido ter nascido aí prematuro, ok? Uma criança que nasce prematura, gente, ela precisa da chamada estimulação precoce. Assim que ela ganha a alta do hospital e vai para casa, primeiro, né, que essa mãe, ela já vai ser uma mãe com ansiedade, às vezes com depressão, alguma alteração emocional por ela ter vivenciado esse momento. É uma mãe que, apesar da criança ter nascido, ela não pôde dar banho na criança, alimentar a criança, ter contato 24 horas com essa criança. Então, isso vai tirando dessa mulher, muitas vezes, aquela sensação de empoderamento, de saber cuidar do seu bebê, né? Ela já está fragilizada, muitas vezes ela já se sente incompetente, muitas vezes ela já se sente um monstro por não ter gerado um bebê idealizado, um bebê bonito, ideal, que nasceu no peso, no tempo certo, tá? São muitos bichos papões aí que vão acontecendo aí nesse momento, tá? E a gente, psicólogo principalmente, eu sei que tem outras profissionais assistindo a gente também, tem até mães de prematuros assistindo a gente também. Um beijo para todas vocês, tá? Mas como esse canal ele é mais voltado, né, para psicólogos, então assim, nós psicólogos precisamos ficar muito atento a tudo isso. Nós não podemos voltar o nosso olhar só para a criança, só para o bebê. Eu vou falar já já o que a gente vai fazer com esse bebê, mas a gente não pode esquecer que tem o pai, que tem a mãe ali que também precisa muito da nossa atenção, do nosso apoio, da nossa orientação. Ok? Então, fazer uma avaliação, ficar atento, né, a tudo que esses pais têm para falar é super importante, ok? Principalmente porque essa criança, quando ela sai do hospital, ela precisa de um pai, de uma mãe saudável para cuidar dele, né? Então, nós precisamos manter esse pai e essa mãe saudável, ok? E então, é importante a gente saber disso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento da criança que nasce prematura, gente, apresenta em geral atraso. Por quê? Vamos supor, se a criança ela nasceu de 8 meses, vamos supor que a criança tenha nascido prematura, uma prematuridade que não traz tanto risco de vida assim para a criança, tá? Como uma criança que nasce aos 23 semanas, 24 semanas, tá? De gestação. Então vamos supor que aconteça isso. Então, do bebê nascer com 8 meses. Ou seja, a idade maturacional dele é de 8 meses gestacional, a idade de feto. Um bebê que nasce de 9 meses, né, 40 semanas, então aí quando ele nasce a termo, e aí a gente espera que a criança com 1 mês faça alguns comportamentos, com 2 meses faça outros comportamentos, com 3 meses outro, e assim por diante. Então o primeiro ano de vida da criança, do bebê, é um dos mais importantes. Nunca em toda a nossa vida, todo o nosso ciclo vital, vamos nos desenvolver tanto quanto no primeiro ano de vida. Um bebê que nasce totalmente dependente, não consegue erguer a cabeça, virar o rosto, controlar as partes do seu corpo, não sabe, não consegue nada, gente. E depois de 12 meses já falar papá, mamã e andar é muita coisa num curto período de tempo. 12 meses apenas a criança ela faz coisas, né, que jamais em outra época da nossa vida a gente vai ter um desenvolvimento tão grande assim, né? Depois a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, aí passa toda a nossa infância, adolescência e atingimos a vida adulta. Mas uma mudança tão significativa de comportamentos e de aprendizagem, nunca mais a gente tem. É nesse primeiro ano de vida mesmo, e ele é um dos mais importantes da vida de todo ser humano.
tá? Então, vamos imaginar a criança que nasceu a termo, que nasceu de 40 semanas, ela tem comportamentos para fazer com 1 mês, 2, 3, 4. Mas uma criança que nasceu com 8 meses, que nasceu com 7 meses, que nasceu com 6 meses, eu posso esperar dela o mesmo comportamento que eu esperaria de uma criança que nasceu aos 9 meses? Ora, se ela nasceu de 6 meses e já faz 1 mês que ela nasceu, então eu não posso comparar o desenvolvimento dela com o desenvolvimento de uma criança que nasceu com 9 meses, com 40 semanas, gente. É bem diferente, né? A gente tem a maturação, né? Que é a idade maturacional, que é orgânica, ok? Então, a maturação desse bebê que nasceu com 6 meses não é a mesma da criança que conseguiu nascer aos 9 meses. Então, eu não posso comparar o desenvolvimento de uma criança que tem 1 mês, mas que nasceu aos 7 meses, e uma criança que tenha um mês, mas que nasceu aos 9 meses. A gente não pode comparar esse desenvolvimento. Então, quando a gente vai fazer a avaliação do desenvolvimento da criança, é de extrema importância que a gente pergunte para os pais, né? Se a criança nasceu prematura ou a termo, porque se nasceu prematura, é importante que nós, ao fazermos, então, a avaliação do desenvolvimento, a gente faça o que a gente chama de idade corrigida. Tem que corrigir a idade do bebê, tá certo? Então, não dá para esperar que uma criança que nasceu prematura faça os mesmos comportamentos de que alguém nasceu com 9 meses. E quando isso começa a se regular, gente, por volta de 1 ano de idade, mas com 2 anos de idade já tá tranquilo, tá? Os dois já estão equiparados. Mas, olha só algo que eu preciso dizer para vocês. Estimulação precoce para quem nasceu baixo peso, prematuro, a gente tá falando de prematuro, desculpa. Quem nasceu prematuro, em geral, nasce baixo peso também, né? Mas quem nasceu prematuro, nós precisamos procurar desenvolver, né, formas de oferecer a estimulação precoce. São bebês que precisam, bebês, pais e mães, que precisam de profissionais capacitados, que é o caso do psicólogo perinatal, deveria ser um profissional capacitado para isso, tá? Para fazer, então, a estimulação precoce. O que é fazer estimulação precoce? É fazer a avaliação do desenvolvimento do bebê, corrigindo a idade, vendo aonde estão os atrasos, estimular a criança e ensinar esses cuidadores, pai, mãe, avó, quem for, os cuidadores primários dessa criança, a como estimular em casa, tá certo? Como que em casa eles podem fazer para evitar que essa criança mantenha atraso no desenvolvimento. É de extrema importância que essa criança ela possa ir se desenvolvendo de forma adequada sem muitos atrasos, porque o muito atraso no desenvolvimento futuramente traz algumas consequências. Algumas pesquisas mostram dificuldades de aprendizagem, déficit de aprendizagem lá na idade escolar, quando eles estão lá na escola já, entende? Por isso que é importante, se na sua cidade não tem, né, um espaço que faça estimulação infantil, é importante você descobrir aonde na sua região é feito, é realizado, tá? Então, em geral, a PAES, tá? As APAES espalhadas pelo Brasil, elas realizam estimulação precoce, não são todas, mas a gente tem algumas, né? Essas escolas, universidades também que tenham aí curso de psicologia, enfermagem. Então é importante estar verificando, porque várias universidades oferecem também o programa de estimulação precoce, tá? E também o próprio pediatra da criança, que nas consultas, né, ele pode estar fazendo a estimulação e ensinando os pais a como fazerem em casa também, ok? Então, quando o bebê ele sai do hospital, ele precisa de uma estimulação precoce, estimulação do desenvolvimento. E olha só, algumas pesquisas no nosso país já mostraram que pais e mães no nosso país não sabem nada a respeito de desenvolvimento infantil. Eles não sabem o que esperar do comportamento de uma criança quando ela tem 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante. Eles não sabem. Eles se baseiam, o meu sobrinho com tantos meses começou a sentar, engatinhar, andar, falar. O meu primeiro filho com tantos meses, eles se baseiam nas experiências deles, mas eles não têm noção, né, do que é realmente
geralmente esperado para o desenvolvimento da criança em determinada idade. Então aí a gente tem um agravo. Quando os pais não têm esse tipo de informação, o que a criança fizer para eles está tudo bem, está tudo certo, né? Ah, que legal, meu filho demorou para fazer isso, né? Em comparação ao meu sobrinho, ao filho da minha vizinha, sei lá quem, tá bom? Então é importante que a gente possa oferecer todas essas informações para os pais, tá? De forma com que os pais, então, possam fazer estimulação em casa com seus bebês, com seus, né, prematuros, e levando para programas de estimulação precoce também, ok? Então é isso, pessoal. Rapidamente falei aí a respeito da prematuridade. Eu não consegui ler o que vocês foram escrevendo aí, nem no Instagram, nem no Facebook ao longo da live, porque eu estava aqui falando, né, concentrada em dar a aula. Mas agora estou abrindo para as perguntas, ok? Então, quem quiser fazer as perguntas agora, eu posso estar respondendo desde que esteja ao meu alcance, porque eu sou psicóloga, tá? Se for uma pergunta mais baseada aí na medicina, na pediatria, talvez eu não consiga responder. Mas dentro da psicologia, estou aqui para responder, ok? Vamos ver então, tem a Cris Souza aqui fazendo a pergunta para mim. Fui sua aluna e hoje sou mãe de 2 meninas. A minha mais velha nasceu de 6 meses. Sofremos muito em vir para casa e ela ficar no hospital. Hoje ela tem 10 anos e minha segunda nasceu de 8 meses. As duas de parto normal. Um beijo pra você, Cris. É claro que eu lembro de você, saudade grande, né? Não sabia dessa sua história, Cris, estou sabendo agora e realmente agradeço por você compartilhar aí conosco, né? É um momento de muita ansiedade, né? Já se passaram 10 anos e você se lembra disso, né? É um momento de muita ansiedade, desespero, porque é uma situação que a criança realmente precisa de muito cuidado. O pai e a mãe fantasia, gente, que vai sair do parto e vai para casa com o bebê. Tem lá o berço, né, as coisas, então espera-se que a criança vá. E de repente só chega o pai e a mãe sem o bebê tá lá no hospital precisando de cuidados, essa mãe tá com um seio querendo amamentar e não pode, tem horário. É muito estressante, é muito difícil essa situação. Obrigada, Cris, muito obrigada. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Instagram fazendo pergunta. Como funciona essa estimulação? A Zilmara tá perguntando. A estimulação é para verificar se a criança está fazendo o que é preciso fazer em determinada idade da criança. Então, vamos supor, a criança com 3 meses de idade, quando ela nasce de 9 meses, quando ela não nasce prematura aos 3 meses de idade, é esperado que ela pegue objetos com a mão, que ela leve esses objetos à boca, ok? Que ela fique de bruço e consiga manter o equilíbrio do seu pescoço, da sua cabeça, 45 até 90 graus de preferência. Ela começa a fazer algum esforço para rolar, né, na cama, ficar de bruço, aí depois ela fica de costa ou de costa de bruço, por volta dos 4 meses, entende? Existem alguns instrumentos, como o Portage, que é uma escala operacionalizada do desenvolvimento. Existe a Bailey, né, que ela foi traduzida para o português agora em julho do ano passado, então ela está super recente, ela é uma das mais utilizadas no mundo inteiro, ela é considerada padrão ouro, né, o mundo inteiro usa a Bailey. Existe o Denver, que ele é super facinho de ser utilizado também, o Denver 2, tá? Ele é bem tranquilo de ser utilizado. E existe também a ficha do Ministério da Saúde, que costuma vir lá na carteirinha dos bebezinhos, né? Lá de vacinação, tá certo? Tem lá todo uns quadros que ensinam como fazer a avaliação. Os próprios pais podem fazer em casa, baseado nessa ficha do desenvolvimento infantil do Ministério da Saúde, ok? Tem de graça na internet, depois você procura aí também na internet, ficha do desenvolvimento infantil do Ministério da Saúde, que é facinho de aplicar, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você pode indicar essas fases do desenvolvimento?
as fases do desenvolvimento vai por toda a vida, desde a fecundação até a morte, ok? E as fases do desenvolvimento que eu estou falando hoje aqui são os primeiros meses do desenvolvimento do bebê, que são os 12 primeiros meses, tá certo? Aconselho você procurar um psicólogo, então, ou um pediatra que possa estar fazendo a avaliação do seu bebê, ok? Deixa eu ver quem mais tem perguntas aqui. Qual a principal função em relação ao sofrimento psicológico em uma situação de prematuridade? Acolher, né? Elai Bispo, acho que é isso, né? Então, a nossa principal função é acolher o sofrimento, ter uma escuta, né? Atenta, atenciosa, empática para com a dor, para com a ansiedade desses pais. Então, ouvir tudo que eles têm para dizer a respeito daquele bebê que era idealizado e como que eles têm que dar agora com o bebê real, né? E o bebê é um cartão de visita dos pais, né? Então os pais ficam assim, olha, né? Que bebê lindo. Aí, então eles ficam todos orgulhosos, né? E de repente eles já são pais, o bebê já nasceu e ninguém viu esse bebê, ninguém pode ver esse bebê porque ele tá onde? Lá no hospital. E isso traz muito sofrimento, então é assim que a gente deve acolher, com escuta empática, acolhendo, cuidando da saúde mental desses pais e orientando eles também a respeito, né? Do desenvolvimento infantil, da importância do aleitamento materno após, né, a alta dessa criança, desse bebê, tá? Entre várias outras coisas. Porque quem tem alta ansiedade, estresse ou depressão tem consequências para o próprio organismo, para a própria mulher. Então, se ela tem na gestação, isso traz consequências para o pós-parto, mas também traz consequências para o bebê, tá bom? Como a gente falou de desenvolvimento infantil hoje aqui, é bom que vocês saibam que mulheres que têm alta ansiedade, estresse ou depressão, elas no pós-parto, elas não conseguem, na maioria das vezes, oferecer aí um ambiente muito saudável de desenvolvimento para a criança, o que faz com que as crianças apresentem atraso no desenvolvimento também. Então, não é só nascendo prematuro, baixo peso, que a criança apresenta atraso no desenvolvimento. Uma das condições de risco para atraso no desenvolvimento também é alterações emocionais maternas nesse período perinatal, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui no Facebook ninguém tá fazendo nenhuma pergunta. Aqui no Instagram acho que eu já respondi também. Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Eu fico muito feliz de ver, né, as salas cheias, vocês querendo saber a respeito do assunto. Um beijo para todos vocês. Foi muito bom estar com todos vocês aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.